Jesus, a promessa que mudaria o mundo. Antes de tudo, imagine viver em um tempo de silêncio. Por 400 anos, nenhuma nova palavra do céu. O povo esperava, ansiava, por uma promessa feita há séculos, a vinda de um Salvador. Um rei diferente de todos os outros. Não um guerreiro com espada, mas um cordeiro com amor. E então, quando tudo parecia comum, quando ninguém esperava, o céu se abriu. Mas antes, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. O nascimento. O céu tocou a terra. Em Nazaré, uma pequena vila esquecida por muitos, uma jovem, chamada Maria, recebeu a visita de um anjo. Ele disse: "Salve, agraciada, o Senhor está com você." Ela se espantou. Mas o anjo continuou: "Você conceberá e dará à luz um filho, e porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo." Maria acreditou. José, seu noivo, quase a deixou em segredo, até que em sonho um anjo lhe revelou que aquele menino era o Filho de Deus. Então veio o decreto de César. Todos deveriam se alistar. José e Maria viajaram até Belém. Uma jornada cansativa para uma mulher grávida. Ao chegarem, não havia lugar para eles. Nenhuma hospedaria, nenhuma cama, apenas um estábulo. E foi ali que o céu tocou a terra. Naquela noite silenciosa, entre palhas e animais, nasceu Jesus, o Filho do Deus vivo. Envolto em panos, deitado numa manjedoura, simples, humilde. Mas ali, o Salvador do mundo chorava pela primeira vez. Anjos anunciaram o nascimento aos pastores no campo. "Não temais, porque vos trago boas novas de grande alegria. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor." E os pastores correram para vê-lo. O céu havia tocado a terra. O Verbo se fizera carne. A luz havia vindo ao mundo. O ministério, a voz que transformava corações. Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Durante anos, viveu no anonimato em Nazaré, trabalhando como carpinteiro. Mas então, com cerca de 30 anos, ele deixou a oficina. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Tudo começou quando ele foi ao Rio Jordão, onde João Batista pregava arrependimento. João, ao vê-lo, declarou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Jesus foi batizado. O Espírito Santo desceu como uma pomba e uma voz ecoou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Depois disso, Jesus passou 40 dias no deserto, enfrentando a fome e as tentações do inimigo. Mas saiu dali mais forte, pronto para a sua missão. Ele começou a pregar: "O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas." Mas não era só o que ele dizia, era como ele dizia. Havia autoridade em suas palavras, havia vida em sua voz. Ele falava com amor, com verdade. Não buscava aplausos, mas transformação. Não buscava seguidores por interesse, mas discípulos dispostos a largar tudo e segui-lo. E assim, os primeiros foram chamados: Pedro, André, Tiago, João, pescadores simples, mas com corações abertos. Jesus andava por cidades e vilarejos, anunciando o reino. Tocava o intocável, olhava nos olhos do desprezado, sentava-se com os pecadores e mostrava um Deus que ama, que perdoa, que restaura. Os milagres, o amor que cura e liberta. Onde Jesus passava, o impossível se tornava real. Ele transformou água em vinho em uma festa de casamento, um sinal de que havia chegado um novo tempo. Curou leprosos com um toque, cegos com uma palavra, paralíticos com um comando: "Levanta-te e anda." Multiplicou pães e peixes para alimentar multidões famintas, não apenas de comida, mas de esperança.
Acalmou tempestades com uma simples ordem: acalma-te. E até o vento e o mar obedeciam. Ressuscitou mortos, como Lázaro depois de 4 dias no túmulo, mostrando que nem a morte era um limite para ele. Mas, mais do que curas físicas, Jesus curava por dentro. Libertava corações, perdoava pecados, restituía dignidade, como a mulher flagrada em adultério, pronta para ser apedrejada. Ele não a condenou, apenas disse: vá e não peques mais. E aqueles que o ouviam choravam. Aqueles que o seguiam eram transformados. A paixão, o peso da dor, o grito do amor. Jesus sabia o que viria. Sabia que a cruz o esperava. E ainda assim, continuou. Com o coração firme, com os olhos voltados para a missão. Ele não foi surpreendido pela dor. Ele escolheu passar por ela, por mim e por você. Na última semana de sua vida, entrou em Jerusalém montado num jumentinho. A multidão o recebeu com palmas e gritos de Hosana ao filho de Davi. Mas os mesmos lábios que o exaltavam, em poucos dias gritariam: crucifica-o. Naquela semana, Jesus ensinou no templo, confrontou os líderes religiosos, falou sobre o fim dos tempos e preparou seus discípulos para o que estava por vir. Na noite anterior à crucificação, celebrou a Páscoa com seus amigos. Partiu o pão, entregou o cálice e disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue derramado por muitos. Ele sabia que era a última ceia. Depois foi ao jardim do Getsêmani. Ali, com o coração angustiado até a morte, caiu com o rosto em terra e orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E suou gotas de sangue. A angústia era real, mas o amor era maior. Logo em seguida, foi traído com um beijo. Judas, um dos 12, o entregou por 30 moedas de prata. Jesus foi preso, julgado às pressas durante a noite, humilhado, cuspido, espancado. Pedro o negou. Seus discípulos fugiram e ele ficou sozinho. Foi levado a Pilatos, que não encontrou culpa nele, mas cedeu à pressão da multidão. Jesus foi flagelado, açoitado com chicotes de pontas afiadas. Cada golpe rasgava sua carne. Colocaram nele uma coroa de espinhos, zombando: Salve, Rei dos Judeus! E então deram-lhe uma cruz, pesada, dolorosa. Ele a carregou pelas ruas de Jerusalém até o Gólgota, o lugar da caveira. A crucificação, o amor pendurado em madeiro. Pregaram suas mãos, seus pés. A dor era insuportável. E mesmo assim, ele não amaldiçoou. Ele orou: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ao seu lado, 2 ladrões. Um o insultava. O outro clamou: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Houve trevas sobre a terra. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e com um último suspiro, Jesus bradou: Está consumado. E entregou o Espírito. O céu chorou. A terra tremeu. O Filho de Deus havia morrido por amor. José de Arimateia pediu seu corpo. Envolveu-o em um lençol e o colocou em um túmulo novo, cavado na rocha. Uma pedra foi colocada na entrada. Tudo parecia acabado, mas o céu tinha um plano maior. A ressurreição, a vitória que mudou a história. O sábado passou em silêncio. Para os discípulos, o mundo havia desmoronado. O mestre estava morto. A esperança parecia enterrada junto com ele. A dor, o medo, a confusão, tudo era pesado. Demais. Mas no terceiro dia, ao amanhecer, algo extraordinário aconteceu. Algumas mulheres foram ao túmulo com aromas para ungir o corpo de Jesus. Estavam tristes, mas dispostas a honrá-lo. No caminho, se perguntavam: quem removerá a pedra da entrada? Ao chegarem lá, a pedra já estava removida.
O túmulo estava vazio. Um anjo lhes apareceu e disse: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito." O impossível havia acontecido. Jesus venceu a morte. As mulheres correram para contar aos discípulos. Pedro e João foram até o túmulo e viram apenas os lençóis. Ainda não entendiam completamente, mas algo havia mudado. Jesus começou a aparecer. Primeiro para Maria Madalena, que chorava perto do túmulo. Ele a chamou pelo nome e ela o reconheceu. Depois, apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús. E então, no meio de uma casa trancada, ele apareceu aos 12, dizendo: "Paz seja convosco." Mostrou suas mãos e seu lado, e eles creram, mas Tomé não estava lá. Quando ouviu os relatos, disse: "Só crerei se eu vir, se eu tocar." E Jesus, com amor, apareceu outra vez. "Tomé, toca aqui. Não sejas incrédulo, mas crente." Tomé caiu aos seus pés. "Meu Senhor e meu Deus." Durante 40 dias, Jesus apareceu a muitos. Falou sobre o reino, restaurou Pedro, enviou seus discípulos com uma missão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E então, no Monte das Oliveiras, diante deles, ele foi elevado aos céus. Uma nuvem o encobriu. E 2 anjos disseram: "Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará, do mesmo modo como o vistes subir." Conclusão: ele vive e isso muda tudo. Jesus não é apenas uma história. Ele é real. Ele vive. E porque ele vive, nós temos esperança. Ele venceu a cruz, venceu o túmulo, venceu a morte. O Salvador prometido veio, morreu e ressuscitou. Por amor. E essa história, mais do que emocionante, é transformadora. Ela é convite, é perdão, é nova vida. É a prova de que nenhum fim é definitivo quando Deus escreve a última palavra. A cruz ficou vazia. O túmulo ficou vazio, mas o coração pode ficar cheio da presença dele. Ele vive, e porque ele vive, tudo é possível.